Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar aqui a live conforme o horário combinado. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com a Kelly Comin. Ela é advogada especialista em direito empresarial, com mais de 10 anos de atuação profissional. Ela vai estar participando na live. Nós vamos falar hoje de assuntos muito interessantes. Nós vamos falar sobre mudança de mentalidade, crenças limitantes, construção de uma carreira, de uma vida melhor. Então nós vamos iniciar aqui, vou chamar aqui a Kelly, deixa eu adicionar ela aqui. Olá, boa noite. Oi, Kelly, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai, querida? Tudo tranquilo? Tudo certo. Ah, coisa Vamos boa. para o nosso bate-papo. Uma honra tê-la aqui. Muita gratidão pela tua disponibilidade de tempo de nós conversarmos hoje, de falarmos de vários assuntos legais e espero que possa contribuir aí e virar a chave na cabeça aí dos espectadores, dos participantes da live. Como é que tá meu áudio aí, tá bom? Uhum. Estou Tudo te bem? escutando bem. Então seja muito bem-vinda. Não sei se você gostaria de se apresentar um pouco, o pessoal também te conhecer um pouco melhor, saber um pouquinho mais da tua história, tua carreira profissional. Com certeza, acho que tudo agrega valor para a gente iniciar esse bate-papo aí bem salutar. Mas antes de tudo, então, doutor Daniel, eu quero lhe agradecer pelo convite, dizer que esse momento é muito importante para que a gente construa novos horizontes, né? Então, ali naquele bate-papo que a gente teve no off sobre trazer essa construção de mentalidade, de transformação e inclusive as experiências, né? Principalmente as experiências com clientes, a experiência no dia a dia, e até as nossas vulnerabilidades, por que não, né? Para a gente demonstrar que a gente chegou até aqui também foi, né, traçando muitos obstáculos aí, superando. Com certeza, exatamente. Mas, então, me apresentando, meu nome é Kelly Comin, sou advogada empresarial. Eu atuo desde ali, após a formatura, desde então, na parte de direito empresarial, e lá se vai mais de 12 anos de carreira, exclusivamente ao empresário, tendo essa percepção cuidadosa, não só a nível processual, mas também o feeling, né? De ter a percepção dos bons costumes práticos jurídicos, mas também de acolher o próprio cliente, né? Então, desde a graduação, pós-graduação, mestrado, e hoje, então, na finalização aí, reta final do doutorado. E é uma conquista muito grande e também é aquela coisa, a gente tem muita dedicação e a percepção de que a gente não sobe sozinho, né? A gente está sempre em conjunto crescendo. Exatamente. E é até importante esse ponto que você ressaltou, né, do doutorado, porque realmente o doutorado a gente desenvolve, na verdade, parcerias, né, que nos Uhum. ajudam a crescer, tanto com os professores, como com os colegas, pesquisadores. E acredito que seja o mais interessante, o mais bacana do crescimento, assim, em termos de estudo, é a gente conseguir ter e expandir os nossos relacionamentos, networking, com pessoas que também querem crescer, se desenvolver, prosperar, avançar. E acredito que isso o mais lindo desse processo é essa construção, né, de maneira coletiva e junto com os colegas, né, que na verdade um ajuda o outro, não tem como fugir disso, né. Isso é o Exatamente. mais legal. Quem pensa que cresce sozinho é do engano, né? Porque é a todo momento, seja desde um artigo emprestado a uma opinião no momento difícil, e muitas vezes, né, aquele abraço acalentador para dizer, não, tu vai conseguir, e eu tô aqui, né, para te também trazer prosperidade. Tu fica, às vezes, realizado e tem um upgrade de ideias, né, nesse momento. Com certeza. E me diz uma coisa, Kelly, assim, como é que você compreende ou enxerga esse processo? Você comentou ali de prosperar, né, de prosperidade.
E como é que você enxerga esse processo assim, de construção? Porque o meu perfil aqui no Instagram, eu estou atuando e focando muito na parte de mudança de mentalidade das pessoas para que elas possam, de fato, construir uma vida mais rica, mais próspera. E quando a gente fala de riqueza, né, o pessoal sempre associa a riqueza tem a ver com dinheiro, é a parte financeira, a parte econômica. Mas riqueza de verdade ela é muito mais ampla e muito mais profunda, né? Porque quando a gente fala construir uma vida mais rica, é você construir mais rica em todos os sentidos mesmo, né? Seja nos relacionamentos, seja na família, seja com o trabalho, seja com o cuidado com as finanças e também essa responsabilidade de fato, cuidar bem do dinheiro para multiplicá-lo, obviamente é uma consequência. E eu queria, assim, verificar contigo o que tu mais, assim, ao longo da tua jornada, assim, o que tu percebe desse processo de construção, assim, de uma vida mais próspera? Eu sei que você já tem aí bastante know-how, experiência em coordenar equipes, pessoas, tem um negócio para tocar. E como é que você enxerga essa questão, assim, em termos de mentalidade, das pessoas construírem uma vida mais próspera, mais rica? Como é que foi o teu processo? Ou como é que está sendo o teu processo? Uhum. Bom, eu acho que para introduzir essa fala, eu primeiramente vou seguir bem da pecha antiga, né? Que pronta não é um sentimento, pronta é uma decisão que a gente tem que fazer diariamente. E desde o início, quando eu comecei a minha carreira, tanto como estagiária quanto advogada, ou até mesmo o pontapé inicial para iniciar do direito, eu sempre priorizei essa questão de ter uma equipe multidisciplinar, que cada um, na sua individualidade, se comprometesse com o objetivo geral e diariamente eu fosse construindo essas decisões, né, para que viesse a agregar valor à vida dos meus clientes. E isso realmente não foi tarefa fácil, isso não se aprende na faculdade, então bati muito cabeça, e é aquela coisa, vai, levanta de novo, diariamente. Então, ser próspero, como tu falaste, é a gente ter um pensamento, a gente ter a convicção de que o passinho à frente sempre vai fazer a diferença. Então, é aquela máxima, né? A gente sempre acha que não está pronto, mas está mais pronto do que a gente realmente poderia imaginar. E isso eu vejo até mesmo com os convites, né? Às vezes a gente se sente nervoso, acha que aquela palestra não vai ser produtiva, ou aquele atendimento com o cliente não vai ser tão salutar enquanto tu estarias preparado. Então, lá atrás, eu, com os meus 24 anos, nessa decisão de empreender ou não, eu tive que fazer uma escolha. E essa é a situação. A gente nunca está pronto, efetivamente, mas a gente precisa ter uma decisão e postura. E era o que eu sempre visava em, né, num futuro, ter um escritório, montar a minha equipe e todos visando nesse bem comum, não só da estrutura, enquanto, né, um ambiente de trabalho adequado e estruturado, mas também de poder fornecer experiências ao cliente, porque o cliente também tem muita tomada de decisão. Empresários diariamente têm essa necessidade de saber se dá um passo à frente, um para trás, se tem a segurança jurídica adequada para seguir um processo próspero de crescimento. Então, vou te dizer, foi vários momentos, muitas vezes de reflexão, de pensar e de atrelar não só a prática, mas também com a vida acadêmica, né? Porque tu bem sabe que a gente fazer os dois juntos cansa. Chega um momento do dia que a gente pensa, nossa, consegui fazer tudo isso. E aqui vem um ponto bem interessante, Kelly, que muitas pessoas também não percebem, né? Olha que lindo, né? Olha que processo lindo você acabou de contar de toda a tua trajetória de construção, de dedicação, de empenho, né? De energia. E isso é importante, assim, ó, tem um valor inestimável, porque hoje a gente vive, né, que a gente chama no mundo de 3 segundos. Então as pessoas querem as coisas de imediato, né? Acham que cai pronto.
que as coisas caem pronto do céu, né? E elas muitas vezes acabam não percebendo que tem todo um processo por trás de construção, né? E isso é lindo que você comentou, porque vamos pegar, por exemplo, a questão do doutorado, que eu também tenho experiência e conhecimento nessa área. Olha quanto, né, você muitas vezes teve que abdicar de coisas, teve que abrir mão de coisas, teve que se dedicar ali aos estudos, né, e colocar foco, energia e empenho. Então, e eu sempre comento com os meus alunos, né, porque acredito que você também, né, dá aula há mais de 10 anos já, né, Kelly? Sim. Uhum. E eu sempre comento com eles, né, porque a pessoa, para construir a vida que ela deseja, né, os objetivos que ela quer alcançar, passa por um processo, né? Passa por processos. Né? Uhum. E muitas vezes esses processos eles vêm de encontro para que a gente faça mudanças internas, né? Porque muitas vezes a gente fica preso a velhos padrões, velhas crenças, velhos paradigmas, a gente vai ficar ali patinando e não vai, né? Tem um ditado um conhecido, um amigo que eu conheço, ele fala muito, ele diz, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E por quê? Porque é todo um processo de construção, né? E isso é o mais bacana que eu vejo hoje, e eu sempre comento com os meus alunos também, que para que eles possam alcançar novos resultados na vida, seja através dos estudos, de empreender, de novos projetos, todos esses resultados vão ter que passar por mudanças internas, né? Então, e mudança de mentalidade, porque eu digo assim, muitas vezes são até padrões de comportamento que são herdados da própria família, dos próprios pais. Uhum. E, por exemplo, contando um pouco da minha trajetória, eu venho de uma família que eu não tive a educação, eu não tive a oportunidade, né, de ter o conhecimento do que é a mentalidade, o mindset, e desenvolver ali as crenças para, por exemplo, construir riqueza financeira. Eu venho de uma família que tinha mentalidade escassa, que, né, gastava tudo que ganhava, muito além, inclusive, do que ganhava, não tinha a disciplina, por exemplo, em investimentos, em querer, vamos dizer assim, deixar um legado, construir algo maior, né? Então, isso tudo eu tive que ir aprendendo sozinho, né? E eu vejo que, por exemplo, o doutorado ali me ajudou bastante para desenvolver a mentalidade de criar sistemas, de construir sistemas. Porque eu acredito que você sabe muito mais do que eu e deve enfrentar e passar isso no dia a dia, da importância que é para o empresário hoje construir sistemas, sistemas que funcionem independente da presença dele ou não, né? Senão fica, eu chamo de empresidiário, né? O empresário preso Uhum. no Na seu operação. trabalho e na operação, né? E fazendo tudo e não consegue gerenciar, não consegue liderar, não consegue pensar estrategicamente o negócio, né? Então, e até eu queria que tu contasse mais, assim, que como é que está sendo, como é que foi essa tua jornada, assim, em termos de para tomar frente, né, liderar a operação, liderar o escritório e ter ali pessoas que trabalham contigo. Como é que foi isso? Ou está sendo? Como é que foi essa experiência, assim, para a gente ter uma ideia, assim, como é que esse processo assim, de Então, construção? a gente é composto por altos e baixos, né? Então tem anos que está já numa sintonia, tu já consegue sair mais do operacional para ir para o estratégico. Mas tem momentos, né, em que tu tem que novamente, né, se dedicar e focar também na operação para ajustar processos. Então, concordo contigo, isso ao longo, né, dessa a carreira acadêmica, a gente acaba tendo esses métodos mais presentes e tanto estratégicos de estudo, que isso, né, obviamente, já também traçamos para o âmbito corporativo e trago muito presente aqui para a estrutura do escritório.
não só para a interna, mas também na parte de compliance para os clientes, né? Na parte de estruturação documental, na forma como a gente cuida e lida dos processamentos internos dos clientes. E isso aqui, para mim, né, nesses altos e baixos, eu sempre tive que ter essa percepção do alinhamento interno da equipe, né? De fazer cortes quando for realmente necessário e priorizar pela ambiência e a entrega ao cliente de forma completa. Então, não é tarefa fácil. Então, recentemente, venho passando por nova reestruturação. Então, vinha num período mais tranquilo, agora voltei de novo, porque é aquela coisa, né? A equipe toda tem que estar alinhada nesse processar. E é muito notório quando entra um colaborador que não tem essa visão para desestabilizar, seja no andar, né, dos procedimentos, como também na percepção dos demais e na frustração. Porque a gente trabalha com muitas demandas, mas o ambiente do escritório é tranquilo. Então, a gente preza muito por isso. E aí, agregando um que não vem com essa mentalidade, não vem com esse senso de equipe, com essa motivação em que vou fazer a minha parte e te ajudar, porque eu sei que o carro é um só, quando um pneu fura, os demais vão sentir, vão ter o efeito de também estar mais pesado para eles. E é o que acontece. Então, assim, agora recentemente tive novamente essa substituição, troca, nivelamento para que, né, a gente construísse novamente um patamar, porque a gente atua em 3 áreas do direito aqui. A gente atua na área civil, no trabalhista e no ambiental. Cada área tem uma especificação. Então, a gente precisa fazer essa entrega ao cliente para poder proteger ele. Então, vou te dizer, tu conhecendo as pessoas, sabendo desse diferencial delas e alinhando ao objetivo principal, que é o cuidado e a entrega, é uma tarefa, às vezes, muito desafiadora, que envolve, muitas vezes, postura do gestor em saber que cortes são necessários. Então, no início da minha carreira, achava, não, né? Vou priorizar sempre para manter os mesmos funcionários. Mas, às vezes, como tu falaste, nem todo mundo acompanha o processo de desenvolvimento. Então, seja de leituras diferenciadas para ter uma criatividade nas teses, seja buscar novas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento. Então, aqui, a minha equipe, eu vou te dizer que hoje a gente conseguiu alinhar. Mas já teve esse desnivelamento, né? De um não achar que era responsável por fazer uma demanda que era o seu trabalho, e aí tu sentiu o peso nos demais. Então, eu acho que isso também é uma responsabilidade do gestor, e eu me coloco isso como muita responsabilidade de conduzir, né, a estrutura como um todo de forma salutar e tranquila, para trazer esse senso de entrega ao cliente. E eu vejo que os próprios clientes sentem isso. Quando não está nivelado, pum, primeiras mensagens é o que está acontecendo. Eles, às vezes, sentem mais do que nós. Então, eles mesmo, às vezes, entregam a situação para nós. Ó, doutora, dá uma olhadinha ali que não foi feito, né? Como é a entrega da senhora e tal. Então, sempre vem, né, esse relato, porque eles sentem. Porque essa mentalidade, ela tem que ser desenvolvida. E a partir do momento que tem a ruptura, opa, acendeu a luzinha amarela que está acontecendo alguma coisa, né? É diário, né? Perfeito. E interessante, né? Porque essa questão da mentalidade, muitas vezes, ela, como eu posso explicar, como é um processo também de construção, de transformação interna, muitas vezes, essa percepção, né? Esse feeling também é importante ter, né? Com os colaboradores, com quem trabalha na equipe, porque sempre vai ter os diferentes estágios de desenvolvimento. Vão ter aqueles que vão estar mais desenvolvidos, mais à frente, aqueles que vão estar iniciando a trajetória, né? E que faz parte do processo, né? Tá tudo certo. Né? Mas o principal ponto aí é que muitas vezes eu percebo que as pessoas muitas vezes elas já vêm até pela própria criação, pelo próprio sistema familiar, convívio social, ela já vem com certos paradigmas, ali, com certos padrões limitantes, e que não permite ela almejar coisa melhor e maior. Né? Ela já parece que eu não mereço, eu não sirvo para isso, eu sou ruim mesmo,
e acaba não se permitindo, né, trabalhar, por exemplo, o grau de merecimento para que ela possa, de fato, almejar e se visualizar conquistando algo mais, né? E essa percepção, essa visão é importante, né? Quando está ali liderando o negócio, uma empresa, né? De ter esse olhar atento, né? Que a gente sabe que não é tarefa fácil, mas tem esse feeling, né? Não sei se tu percebe isso com as pessoas que você convive, assim, com os profissionais que você tem contato, ou até mesmo com teu círculo de amizades, assim, se você percebe esse tipo de padrão, assim. Bastante, não só aos próximos, mas principalmente no dia a dia com os clientes. Eu tenho uma história curiosa que não faz muito que aconteceu, fim do ano, de uma sociedade empresária ser desfeita, e aí era composta por 3 sócios. Um deles extremamente operacional, de muita experiência, os demais mais no campo estratégico e comercial. E aí resolveram dissolver. E veio um, conversou comigo, vamos lá fazer a dissolução. Veio o outro, conversou comigo, passou também a dissolução. O terceiro, que era o que era mais operacional, ele vinha com um temor no olhar de que não era aquilo que ele queria. Ele queria continuar com a empresa. E aí foi quando não, só um pouquinho. Eu disse, ô fulano, tu realmente quer isso? Aí ele, desesperadamente, doutora, não, eu não quero. Eu quero continuar, mas como eu faço? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom também na parte de gestão? Eu sei só operacional. Eu disse, então vamos conversar. Senta aqui. Chamei ele. A gente desenhou um processo, né, uma reestruturação da empresa e das novas contratações que eles teriam que fazer e, né, desenhando quem ele seria a partir de então. E eu vou te dizer que a esposa dele também foi fundamental, né? Quem estiver aqui na live vai saber quem que é. Então, a esposa dele entrou agregando o administrativo e acabou incentivando também essa personalidade mais técnica e posição dele enquanto proprietário, não mais o operacional. Então, eu acho assim que foi de grande valia o projeto deles e hoje eu fico de extrema orgulho com o resultado, porque hoje ele é um gestor assim excepcional. Obviamente, ainda todo dia vai ter desafios, mas eu vejo que ele já trata esses desafios com muito mais tranquilidade do que quando ele estava aqui e dependia dos sócios deles. E aí, curiosamente, depois de 1 ano e pouco, um dos ex-sócios aí perguntou: tu não quer me recontratar? Porque viu que aquela fase de desafio dele passou. Passou com apoio jurídico, passou com apoio da família, com apoio da esposa, com a troca de chave. Eu vejo assim que ele trocou muita chave. E a atividade dele também ligado muito à tecnologia, então ele tinha que ter uma expertise, né, uma engrenagem diferenciada. Então eu vejo assim que esse cliente foi assim, ó, o ápice de uma construção de modificação da mentalidade para se tornar não só um operacional de excelência, mas também como um proprietário. E hoje aí a empresa está muito alto vapor nessa parte de tecnologia, configuração de computadores, proteção, né, principalmente com outros clientes tendo, né, o suporte profissional para que seja vetado a questão de risco, né, de entrar vírus e coisa, esse tipo de situação, sabe, de ameaça dentro das empresas. Então, assim, ele além de fazer um trabalho com ele se reorganizou mentalmente para fazer uma entrega maior para os clientes dele, que o pacote dele hoje também é muito mais completo. Então, é excepcional. Essa questão da mentalidade, sim, olha, é excepcional, Daniel. Muito. E aí você comentou ali, Kelly, e aí a questão, como é que fica essa questão de... Porque, pô, você fez um trabalho ali maravilhoso, né, para ajudar realmente o empresário a mudar a sua identidade, né, mudar como ele se enxergava, né. E aí como é que fica essa questão, tu comentou lá no início da questão do suporte jurídico, assim, aí você tenta tranquilizar ali os teus clientes, mostrar para eles como é que são os processos, como é
Até para entender também que eu sou leigo nessa área, como é que funciona isso, assim, na prática, assim? É bem proteção contratual, porque quando faz um desfazimento de sociedade, vai envolver, né, um desfazimento do CNPJ. Mas quando tu alimenta para que um dê segmento, o que que acontece? Tu desmensifica. Em vez de desfazer o CNPJ, tu vai desfazer apenas a sociedade e permanecer com o mesmo CNPJ, dando força para esse empresário solo a angariar uma maior proteção jurídica nos seus contratos, seja com seus clientes, seja na própria constituição da sociedade, porque aí o jurídico ele entra como um fator vetorial de extrema importância. Tu passar uma segurança enquanto desconstituir a sociedade, para cada sócio sair com a situação dele resolvida, tanto financeiramente, tanto quanto o enquadramento de suas cotas, como agora esse sócio solo poder angariar novos voos, seja investimentos bancários, em estrutura, reorganização, como também a parte estrutural com os colaboradores, contratos de trabalhos, modificação de quem estava já na equipe, agregando valor como fator, né, de recomendar e organizar. Tu agora é operador, vai virar supervisor, então reorganizar toda essa parte, né, documental. E com isso vem a troca de mentalidade, porque até então ele era da parte também estrutural da empresa, principalmente dessa questão dele botar a mão na massa em muitas coisas e começar a sentar na cadeira de que irá decidir, de que irá revisar esses procedimentos. Então, assim, o jurídico, nesse momento, ele entra como um fator de auxílio na decisão, né, na tomada das melhores decisões. Eu sempre comento que um dos slogans do escritório é a gente auxiliar o empresário a tomar as melhores decisões. E esse foi o caso. Então, além de ser uma melhor decisão manter um CNPJ, é uma atividade que ele fornece trabalho, fornece também pagamento de imposto, então ele é extremamente importante para o município. E aí ia ser matado um CNPJ, a gente não deixou isso acontecer, tocando nesses pontos, né, de segurança jurídica, porque muitas dúvidas do empresariado hoje e sempre vai ser eu posso fazer determinada atividade, quais os riscos que eu terei fazendo isso? Então, assim, seguindo, explorando determinada atividade, como também desfazendo de outra, né? Então, o meu segmento hoje, o meu KNAI, é 5 atividades. Será que eu realmente continuo com todas ou eu vou, então, enxugar para aumentar, né, de forma gradativa, que foi o que aconteceu com ele? Então, eu acho assim que a segurança jurídica, a questão contratual, oportunidades de comercialização também sendo revista, o próprio contrato com esses fornecedores, traçou neste aspecto desse cliente como um vetor de segurança para ele poder dar esse passo à frente. Não foi fácil, eu vi muitos momentos de crise, dificuldade, de aceitação. Então, assim, essa questão do merecimento, não aceitar que, isso é para mim, eu vou conseguir. A gente teve várias conversas, vários momentos, assim, de colocar ele enquanto acolhimento e dizer que, olha, a lei te permite fazer isso. Tu pode fazer de tal forma. Aqui estão as escolhas. O melhor cenário a gente acaba, né, direcionando para a maior proteção que ele possa ter naquele âmbito, né, daquela atividade, aquele escopo que ele, né, decidiu atuar. Então, eu vejo que esse é o melhor item para a gente oferecer a um cliente no âmbito jurídico, segurança jurídica. Uhum. E aí você, só continuando ali a pergunta, você percebe, você consegue perceber assim, a questão dos empresários e profissionais assim, na área e tal, consegue perceber assim, essa mudança realmente de mindset, essa mudança de mentalidade. Isso é a pessoa ela consegue se enxergar, vamos dizer assim, nessas novas possibilidades, né, que ela consegue de fato aí construir algo muito maior e não ficar preso muitas vezes naqueles padrões repetitivos anteriores, assim. Acredito que isso seja a transformação mais bonita, né, que você percebe assim com os seus clientes e com você mesmo, né, no seu dia a dia, com a sua equipe, né?
Com certeza, ali no caso desse cliente específico, a gente já vinha vendo nele muito potencial. E não só dele, mas também outros clientes na mesma situação. Porque às vezes o espelho não chega antes, né? Então, às vezes, tu não te enxerga quanto capaz e, né, acaba achando que sempre o vizinho tem a grama mais bonita. Mas na realidade, não. Na realidade, é essa mudança. Então, eu vou te dizer, isso ocorre com frequência. Então, seja da tomada da decisão, que nesse caso, de seguir com o CNPJ, como outros muito menores ou muito maiores relevâncias, né? Seja de expandir, abrir mais filiais. Então, teve também uma questão contratual entre sócios, em que um queria ficar na mesma e o outro queria expandir, o outro queria abrir filiais, e aí houve aquela ruptura de interesses entre eles que quase levou ao rompimento do affect societae, que é o pacto afetivo entre os sócios para dirimir, né, os negócios. E isso também foi primordial, a interferência do escritório. A gente chamou ambos, conversou, viu o que estava sendo, né, dirimido nesse ruído, para pontuar. Disse, olha, pessoal, vocês têm energia, têm possibilidade, vamos fazer um experimento, vamos abrir então uma filial, e aí depois a gente vê se é mesmo o caso, se tem potência para isso. Então, assim, aquele que não queria ficou meio assim, né? Ah, mas deu um voto de confiança porque era o escritório que estava recomendando. Então, isso é muito bonito mesmo, assim, olha, Daniel, vou te falar, a gente faz realizações também com os clientes, enxergando esse potencial. E eu... Realização de sonhos, né, Kelly? Hum? Realização de sonhos. Realização de sonhos, né? Que legal, que bacana. Realmente, eu não tinha visão, assim, que esse trabalho é tão lindo, porque é maravilhoso, é lindo. Você acaba promovendo a transformação das pessoas, né? E eu vou te dizer, a transformação ela é interna, estrutural do cliente, mas também um pouquinho a gente aproveita para nós aqui. Então, a minha própria equipe, vendo esses movimentos, fica às vezes super empolgada, bah, vamos ajudar, vamos ver como que funciona, começa a despertar o crivo da criatividade. Porque o direito ele não trabalha só com leis, ele não trabalha só com procedimentos, ele trabalha também com a criatividade, de tu ter a melhor hipótese e trazer de forma criativa isso para agregar a vida do teu cliente. Então, assim, eu vejo que aqui no escritório, o pessoal se alimenta também disso, dessas boas práticas, e muitas vezes, vendo o que funcionou ao cliente, a sugestão, quem sabe a gente aplica aqui também, né? Modificamos ali. Então, sempre é uma troca. Então, além de ser bonito para o cliente, quando eu vejo a repercussão na equipe de aproveitamento das experiências, eu fico muito feliz. E eu fico, assim, realizada, porque está tendo uma percepção da coletividade. Né? Como eu te digo, a questão do alinhamento interno, isso é de suma importância, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. E isso traz um resultado para o externo e principalmente ao interno. Não só interno, digo, enquanto escritório, mas o interno de cada um. Porque a melhor satisfação é de sair, né, ir para casa, eu, por exemplo, sair, ir para casa e saber que hoje eu fiz 2 atendimentos de excelência, consegui reestruturar a vida de 2 clientes que estavam, né, perdidos, não sabia se teria benefício, não sabia se poderia ter uma ação trabalhista. Então, eu vou te falar, hoje eu saio do escritório, obviamente cansada, mas realizada. Realizada que eu fiz a diferença com essas 2 pessoas que eu atendi hoje pela tarde, de que elas vão ter um futuro promissor, seja na carreira delas, seja na parte pessoal de ter um acolhimento financeiro. Então, conectando bem essa situação que tu me coloca. A gente faz esse acolhimento não só por dinheiro, mas também e essencialmente para promover diariamente essas mudanças de comportamento e principalmente a gente sentir também isso, porque o êxito do direito não é só a saco alvará. Não, é tu ver o resultado, é tu ver que a tua dedicação, o teu trabalho também foi essencial para a vida da pessoa, né? Então, às vezes, aqui a gente tem 500 processos, 1000 processos, mas um vai fazer a diferença. Então, quem está na live aí, acena, porque isso aí eu falo diariamente. Quem já me conhece, quem já ouviu essa frase. O processo do cliente é um para ele, para a vida,
e o processo para o escritório é de grande demanda, mas a gente vai tratar cada um conforme a urgência daquele cliente. Então, muitas vezes a gente até nega trabalho quando a gente vê que um cliente não está com essa sintonia. Ah, mas trata de qualquer jeito, né? Não vai fazer diferença. Bom, então tu não és o tipo de cliente que a gente atende, que a gente quer aquele que a gente faça a diferença, né? Também tem esse mindset também. Ah, muito legal. Que história linda, cara. Realmente, eu não imaginava que tinha todo esse cuidado assim, por trás, realmente. Porque quando a gente associa mesmo ao direito, à advocacia, a gente já pensa em lei, legislação, tem um monte de coisa, mas no fim das contas é transformação pessoal mesmo. É transformação da pessoa, mudança de mentalidade, e ali você comentou uma questão muito relevante, que para mim é o princípio de tudo, né? Que é, para mim, uma lei universal, que é a lei da semeadura. Se a gente planta, a gente vai colher. Uhum. Então, se todos os dias você vai desenvolver a tua atividade profissional, sabendo que você está plantando com presença, com toda a dedicação, o teu empenho interno, é certo que o resultado vai vir. Né? Eu vejo muitas vezes o problema, né, é o seguinte, que as pessoas querem ter resultado sem fazer nada. Né? Querem colher sem dar nada. Né? Eu me lembro que uma vez eu apliquei um questionário com os alunos da disciplina de empreendedorismo, e eu perguntava para eles qual era o sonho dele. E a grande maioria colocou lá, ser milionário, ter R$ 1 milhão, ser multimilionário. E aí eu falei para eles, ok, mas vocês têm noção que isso é um processo de construção, que vocês terão que se modificar quem vocês são para alcançar algo maior. Então, antes de ter, você tem que ser. Tem que ser mais. Você tem que ser mais, contribuir mais, agregar mais valor para o mundo, para as pessoas. E essas transformações que você comentou aí são maravilhosas. Né? E o que eu vejo que é mais interessante nisso tudo é que não tem como as pessoas colherem algo sem nada, sem dar nada. Né? E, e aí eu comentei com eles, né? Eu falei, vocês têm noção que isso aí pode durar 10, 20, 30 anos, um processo de construção, para vocês alcançarem o objetivo que vocês almejam, ou o tempo que for, né? E eu vejo que uma das principais dificuldades das pessoas para terem uma vida mais rica, mais próspera, mais merecedora, é ter visão de futuro. Ter uma visão de futuro clara. Para onde você quer ir? O que realmente você quer construir, conquistar, fazer, contribuir. Né? Só que para fazer para desenvolver todo esse processo, a primeira pessoa tem que saber quem ela é. Exato. Para saber quem ela é, porque ela não é a profissão dela. A profissão dela, ela está na condição, ela utiliza a profissão como uma ferramenta de expressão maior. Por exemplo, eu estou ali atendendo meus clientes, mas é porque a atividade que eu desenvolvo, por exemplo, eu leciono, ministro aulas, porque a atividade que eu leciono é um veículo, é uma ferramenta, é um meio para se chegar a um resultado maior. Se é impactar mais a vida das pessoas, se é ampliar a visão de mundo delas, se é para elas expandirem o conhecimento e o grau de consciência delas perante a vida, perante o mundo, perante as coisas, tudo certo, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas colocar toda a sua vida, tudo, única e exclusivamente ao trabalho. Aí perguntar, quem tu é? Pois, eu sou professor. Não, eu não sou professor. Eu estou como professor, como um meio de expressão minha, para impactar e contribuir na vida de outras pessoas, por exemplo, né? Então, às vezes, esse olhar interno da pessoa saber quem realmente ela é, o empresário saber quem realmente ele é,
o que realmente ele quer com o negócio, com a empresa, isso é fundamental. E você comentou ali na questão de, tinha aqueles sócios que queriam expandir e não queriam expandir, tem toda essa... E eu concordo, porque o que acaba acontecendo muitas vezes e eu já atendi a muitos, eu não falei no início da live, mas no início aí da minha carreira profissional eu atendia muitos empresários, pequenos empreendedores com o Sebrae, pelo Sebrae. Eu trabalhava com consultoria, assessoria empresarial, dava cursos em company, dava consultoria para os empresários e eu via que a grande maioria assim, deles, eles não tinham a percepção de que para o negócio ser próspero, realmente, ele precisa funcionar sem a presença do dono. Porque senão, eu me lembro que eu até comentava com eles, fica tudo nas costas do dono, ou porque ele tem um perfil mais controlador, ou porque ele tem, sei lá, ele é muito uma pessoa desconfiada, ou não sabe delegar, ou tem medo de delegar, né, responsabilidades, atribuições, né, e que faz parte do processo. E aí muitas vezes eu percebi que alguns deles, não todos, né, alguns enxergavam, por exemplo, o valor aí de passarem por uma consultoria ali do Sebrae, terem um pouquinho mais de ferramentas práticas para aplicarem, e aí conseguirem desenvolver o negócio deles com base na percepção de construir um sistema empresarial em que as pessoas que atuam ali trabalhem em conjunto para almejar um resultado maior. Eu sempre falava para eles, você tem que ter uma placa colada na parede do propósito, da missão, visão da empresa, princípios e valores, tem que ter colado. Porque senão, mas uma padaria, não importa. Não importa, uma padaria não importa. Né? Loja, não interessa. Quem está ali no balcão atendendo tem que saber por que a empresa existe, por que ela está ali. Né? Porque ela está fazendo o que ela faz todos os dias. E eu vejo muito isso, Kelly. As pessoas hoje em dia acordam de manhã como verdadeiros autômatas. Autômatas. Elas acordam, fazem o que tem que fazer, não pensam muito, e aí não trabalham no grau de merecimento, aí sai de casa correndo, toma café, come alguma coisa no ônibus, não para nem, acorda um pouquinho mais cedo, toma um bom café da manhã, senta na mesa, coloca os pés embaixo da mesa, não embaixo da cadeira. É verdade. Para trabalhar essa questão do merecimento. Pô, por que não merece acordar? Acorda um pouquinho mais cedo. Faz a tua higiene com calma, toma o teu banho, toma um bom café da manhã, sabe? Aí fica muitas vezes naquele piloto automático, aí chega em casa mais cansado, porque quando eu atendia os empresários, muitos deles chegavam em casa acabados, porque passaram o dia na correria, no operacional, como você mesmo comentou ali, e não tinham tempo para pensar neles mesmos, né, no que realmente eles queriam construir e deixar como missão. Como legado, né? Legado. Mas tu sabe que eu já tive algumas estagiárias e até mesmo, né, a equipe de hoje me relatando isso, ao ponto que a gente, né, consegue conversar e fazer as reuniões, eles veem muito essa fala de que em outros locais não ensinavam o que era para ser feito, o porquê era para ser feito. Só diziam, tem que fazer isso dessa forma. E aí aqui a gente tem essa cultura de, olha, faz isso por esse motivo, para agregar isso. Então eu vejo assim o desenvolvimento profissional dessas pessoas com muito mais valia, pelo fato de que sabe o porquê faz e para que faz. Então não é lido como um automático, não é lido como algo que eu não precise me preocupar. Pelo contrário, eu justamente, né, tendo entendimento da visão da empresa, eu vou consecutivamente dar o meu melhor se eu vejo, né, se eu entendo o que eu estou fazendo. Agora, um trabalho manual, um copia e cola, tu não entrega de si.
E acaba, muitas vezes, não só nesse campo operacional, mas aí também eu vislumbrando fora, né? Esse tipo de conduta adoecendo o funcionário. Então, muito nas NR1, nos procedimentos trabalhistas que a gente acompanha, as pessoas estão adoecendo pela falta de pensar, de ter que estar fazendo um trabalho manual, um trabalho que não está entregue, que não está com a mentalidade direcionada para a melhoria, então tá só passando tempo. Então, né, isso eu vejo e eu lamento muito as pessoas que às vezes têm oportunidade e não aproveitam, porque isso também acontece. Tu dá oportunidade de crescimento, dá oportunidade de aprendizado e a pessoa não quer aquilo, não sirvo para isso. Ou aquela coisa, né, não está no meu escopo. De novo, a situação da mentalidade, né? Então, já tivemos aqui mesmo dentro do escritório essa situação de a gente dar oportunidades, fazer incentivos, buscar recursos de aprendizado e não, eu prefiro, né, tal coisa que não exija essa dedicação, essa abertura de um olhar. Mas é de cada um, né? Cada um busca o efeito consequência das suas escolhas, né? Então, quem está pegando junto, quem está vendo, quem está compreendendo, aprendendo, não é a mesma pessoa que iniciou. Então, isso, ainda há poucos dias eu fiz uma devolutiva aqui dentro dessa questão. O fulaninho entrou tal mês e hoje, quem é ele aqui dentro da empresa? É outra pessoa. Então, ele vai agregando valor tanto na ambiência, quanto nos projetos, quanto no entendimento de que ele é uma pecinha para um todo funcionar. E tu, tendo essa pré-disposição de ter esse entendimento, tu começa a enxergar exatamente isso que tu colocaste, Daniel. Eu vou acordar um pouquinho antes, eu vou chegar minutos antes, eu vou ver uma situação com uma antecedência para chegar e entregar uma devolutiva, talvez que monte mais resultados do que eu estava pensando anteriormente, ter esse cuidado, a cautela. Então, eu vejo que muito essa troca de pensar envolve a preocupação com a tua entrega. Até mesmo nós aqui, a nossa melhoria da própria fala. Uma vez a gente não estava falando, né, tendo uma retórica tão positiva, tão compreensível. Muitas vezes a gente teve que, né, aos pouquinhos angariar conhecimento para ter uma fala mais clara, para ter uma fala menos, no meu caso, juridiquês, para que eu pudesse abraçar e compreender mais clientes sem engessar, né? Em que pese no judiciário, tu acaba sendo obrigado a engessar por trazer um vocabulário mais rico, o cliente, ele necessita que tu seja clara, necessita que tu tenha um acolhimento para que ele mesmo consiga enxergar esses movimentos que ele também precisa fazer. Essas mudanças de chave que eu trouxe os exemplos aqui, né? Bem isso. E um fator importante que eu vejo também, né, pegando no meu caso, assim, né, Kelly, o que modificou muito, assim, o meu desenvolvimento, assim, o meu processo de autodesenvolvimento, primeiro, a prática da gratidão, gratidão por tudo, por todas as coisas, situações, tudo que acontece, boas ou ruins, não importa. Tudo é oportunidade de aprendizado. E também a questão do auto-olhar, do autocuidado, de se cuidar mesmo. Porque eu vejo muitas vezes que as pessoas ficam na correria ali e elas não cuidam de si. Eu sempre faço uma atividade com os meus alunos também, mentorados. Eu peço para eles, escreva uma lista de nomes das pessoas mais importantes para vocês, né? E aí eles escrevem lá a lista. Aí colocam esposa, marido, pai, mãe, cachorro, gato, né? E botam o nome lá no final, ele, né? A própria pessoa. E aí eu brinco com eles, olha, pessoal, primeira coisa é vocês. É você mesmo. Por exemplo, um avião, não tem como botar máscara de oxigênio se o avião cair, alguma coisa assim, primeiro na criança, depois em você. Não, é primeiro em você, depois na criança.
Senão, não coloca em ti, tu fica sem ar e não bota na criança também, né? Os dois desmaiam, sei lá eu. Então, primeiro em você. Então, eu sempre como a prioridade primeiro em tua própria vida é tu. É você mesmo. Uhum. Cuidar de si. Né? Se tiver que ter ali a rotina matinal, se tiver que adquirir ali os conhecimentos, as habilidades, competências, adquira para crescer. Não porque vai agradar o outro, porque não sei. Não, é para você mesmo, né? Para você crescer, para você se desenvolver, para você evoluir, né? E aí eu percebo que quando a gente pega alguns autores da parte, por exemplo, de construção de riqueza, como Napoleão Hill, como Joseph Murphy, que fala muito do poder subconsciente, quando tu pega ali o Dr. Joe Dispenza, que eu gosto muito, que faz muita parte de meditação, reprogramação mental Uhum. e, e consciencial, e o próprio Dr. Bruce Lipton, que trabalha muito com a epigenética, o princípio deles é esse, na verdade, tu olhar para si, para dentro de si, né? E através do que você molda e se modifica, busca evoluir internamente, expandir tua consciência interna, expandir quem tu és, o externo é só um reflexo. Vai ser um reflexo natural. Uhum. Aí eu vejo o pessoal preocupado naquela correria. Ah, mas tem que fazer porque calma, calma. Vamos primeiro trabalhar em si mesmo, se desenvolver internamente, buscar essa clareza interna, porque aí o externo ele vai ser um reflexo natural. Exatamente. E aí o que você comentou ali dos teus clientes, né? Na verdade, quando eles identificam, modificaram a sua própria imagem, autoimagem, vamos dizer assim, e conseguirem aí avançar com mais clareza, com mais segurança, com mais solidez, com mais consistência, né? É como se fosse acalmando ali os Uhum. medos internos da pessoa, Uhum. fazendo certas curas internas da pessoa, mesmo que indiretamente, né? Mas queira ou não, é isso que o teu trabalho proporciona ali com as pessoas. E aí a É. pessoa inferior tem mais clareza e consegue, aí deslancha, aí vai embora, né? Mas esse olhar para si que tu comentas, ele é assim espiritual, mental, o cuidado diário que faz com que essas tomadas de decisões venham de forma mais rápida e clara. Então, a tomada de decisão maior que eu vi um desses casos foi: hoje eu levantei e vou consultar a doutora Kelly. Então, é aquela coisa, a partir dele, a necessidade de achar a solução, de achar a pessoa para então esclarecer o que ele está matutando, o que ele está pensando, o que ele está intuindo ou meditando, né? Então, eu vejo assim que esse processo gradativo vai muito da persona e aos poucos também na ambiência dela. Então, por isso que é muito importante essa ambiência, seja profissional, seja familiar. Então, já tivemos outros casos aqui que vinha, né, a informação: eu não consigo escutar a minha cabeça. O cliente dizia: não, eu estou com projetos, mas eu não consigo me escutar. Em casa, né, acontece isso e isso. A minha esposa não me apoia. O que eu faço e tal. E aí, né, em várias reuniões, foi identificado que aquele núcleo familiar que ele estava não era o que ele já queria há muito tempo. Então, aí que veio a abertura. Eu já estava, né, 2 anos tratando um psiquiatra, psicólogo, nunca tinha tomado o movimento. Aí foi por intermédio de uma outra ação, foi por uma ação empresarial que veio a necessidade familiar, que veio a necessidade de desconstruir o âmbito familiar, de fazer uma separação e então progredir. E eu vou te dizer, hoje vendo esse empresário, assim, ele voou. Ele resolveu aquela questão, não deixou de ter responsabilidades, né? Com afinco a filho, a família, a estrutura que ele tinha e, né, hoje em uma nova relação ele está voando, né? Já expandiu os negócios, já tomou outras direções para o negócio dele, outra cidade de atuação. Então tu vê que a mudança às vezes
tu entender que tu já mudou há muito tempo e que falta só a virada de chave no externo. E eu fico muito feliz, muito grata de muitas vezes estar participando disso, sabe? E isso eu reporto e olho para mim, né? Disse, nossa, eu consigo às vezes enxergar tão bem, né? Que bacana isso, conseguir ter essa percepção e poder passar essa escuta ativa para eles, né? Então, vou te falar, aí já envolveu duas áreas completamente diferentes. A gente saiu do direito empresarial, entramos no direito de família para resolver uma situação que estava como uma bengala para a expansão dele. Então, assim, é lindo. Às vezes tu fica assim, sabe, abismado com o resultado do efeito jurídico dentro, né, da pessoa para ela poder tomar essas decisões mais assertivas. Ah, que legal, Kelly. Legal. Acho que isso está se encaminhando aí para o final da live, né? Então, gostaria de te agradecer assim, ó, imensamente de coração, assim, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. Uma honra muito grande. Que live sensacional, muita clareza, muitos esclarecimentos. Foi uma verdadeira aula mesmo, Kelly. Com E te certeza. agradeço demais, assim, viu, tua participação. Agradecer também quem esteve presente aí na live, né? Conseguiu aí partilhar e ter acesso um pouquinho mais da nossa conversa e troca de conhecimentos, né? E te agradecer, assim, pela tua presença e tua participação. Eu que agradeço de novo o convite. Para mim foi assim muito realizador estar podendo dividir essas experiências, esses projetos, esse modo de visão jurídica que a gente trata, né? Não só fidedignamente aos artigos, aos códigos, né? Mas também numa visão bem humana e atrelando, né, a esse desenvolvimento pessoal, que é a proposta do teu perfil, que se encaixou muito bem com a nossa proposta, né? De ser um escritório, de ser um orientador jurídico também nessa visão. Te agradeço muito e fico à disposição sempre que tiver a oportunidade aí para poder contribuir com esse grandioso perfil aí que tu está desenvolvendo. Com certeza, vamos marcar outras lives, aí, outras conversas e a gente vai alinhando aí os conteúdos e vamos conversando, com certeza. Obrigada. Muito obrigado, tá um ótimo final de semana, um bom descanso aí. E tudo de bom para você, sua empresa, seus negócios, tudo de maravilhoso aí, tá? Muito obrigado. Obrigado eu. Um ótimo fim de. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.